E aí que vem uma coisa muito interessante também que eu queria falar, que é a disputa pelo futuro. Na vida espiritual ativa, quando a gente pensa em coletividades, a gente entra também numa coisa que estamos vivendo hoje, que é uma disputa pelo futuro. Por quê? Porque você vai fazendo os exercícios de imaginações, né? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu vou reproduzindo o passado? Será que eu o mantenho? Será que não? Então, a dimensão de futuro, ela também é problematizada. Que futuro é esse que eu quero para mim e para o mundo que eu habito? E eu acho que a dimensão do cuidado, da ascese, entra muito nessa dimensão também das imaginações. Que futuro é esse? Né? Isso é atividade espiritual ativa também, né? Na minha perspectiva, ter pessoas reunidas, pensando outras educações, como poderia ser diferente, isso já é uma atividade espiritual. Essa é a atividade espiritual, né? Se fosse numa religião, seria o momento, digamos assim, do ritual. Né? Então, é uma atividade no mundo do espírito. Isso. Outra coisa que eu acho que a gente podia conversar, Nina, sobre essa questão sobre essa ideia, né, geral de vida espiritual ativa, é a questão da poluição espiritual. Faz parte do mundo espiritual algumas falas, né, algumas ideias, alguns valores que são e suas justificativas, né? Algumas imagens, modelos de vida que são referências para a gente. E que esses valores, essas verdades, essas ideias, elas, para permanecerem no mundo, vamos dizer assim, né, incorporadas, elas precisam, de fato, ganhar corpos. É preciso que corpos transmitam esses espíritos e mantenham eles no mundo, né? Então, a arquitetura, o próprio gesto, a roupa, modelo da escola, os próprios meios de comunicação de massa, né? Os meios de comunicação, é preciso que um espírito incorpore num livro, é preciso que ele incorpore numa transmissão de rádio, é preciso que eles incorporem em transmissões de televisão. Tá? Então, para que os espíritos estejam circulando no mundo, é preciso que médiums, ou seja, que meios estejam presentificando continuamente esses espíritos. Se os meios, se os médios não presentificarem esses espíritos vão sumir, né? Por um tempo, pelo menos. Bom, a gente vive hoje numa época em que tem muitos médiums. E muitos médios, né? Hoje a gente tem o WhatsApp, o Facebook, o livro, a televisão, o podcast, os canais no YouTube. A gente tem muitos médios proliferando muitos espíritos. Quem fala desse jeito é um filósofo francês que eu gosto, que morreu há pouco tempo, é difícil falar o nome dele, mas é Stiegler. Stiegler, né, soletrando. E o nome dele não é francês, mas ele é francês, ele é imigrante, né, de outro país do norte da Europa. Então, essa coisa da poluição espiritual. Então, o que parece que hoje existem muitos médios proliferando uma variedade muito grande de espíritos que se contradizem entre si, que se anulam entre si e que se amontoam uns sobre os outros. Então, é como se o tempo todo os médios estivessem amontoando um monte de espíritos, a gente estivesse andando assim, ó, tentando passar por meio desse monte de espíritos amontoados mesmo, né, presentificados o tempo todo na nossa frente. E esse filósofo chama isso de poluição espiritual. Essa é a poluição espiritual que a gente vive hoje, né? E aí eu fico pensando como lidar com isso, né? Como com essa poluição espiritual que vivemos hoje. Combina tanto com a questão do cuidado. Então, a questão do cuidado, porque é interessante assim, a gente pensar que toda a estrutura desses exercícios de ascese
são movimentos para o exercício. Para quê? Justamente para poder trazer para a dimensão da vida, do corpo, da experiência, a condição de percepção daquilo que lhe convém ou não lhe convém. Então, na antroposofia, isso é muito, muito claro. Todos os exercícios que se faz, e tem um exercício junto a alguém que é chamado de observação. Olha que nome, gente! Observação fenomenológica goetheanística. Para que serve? Aí você, nas formações para médico, professor, terapeuta, nas formações, nós fazemos exercícios de observação do fenômeno. Que fenômeno? Pega lá um feijão, planta o feijão, todo dia olha para aquele feijão, tenta desenhar, tenta descrever, tenta ficar na descrição, observando, fortalecendo a cognição, para que você, através da sua própria corporeidade, tenha condições de olhar para o mundo, não só através dos intermediários que você chamou tão lindamente de médiuns a partir desse autor. Então, o cuidado cotidiano de uma vida espiritual ativa também tem a ver com os exercícios que você faz para fortalecer a sua capacidade de, em meio a essa poluição imensa, sabe, conseguir perceber o que para você, de modo muito singular, único, convém ou não convém. Isso quer dizer que você vai comprar só coisas que te nutrem? Não! Isso quer dizer que quando você comprar uma coisa, que eu estou chamando de comprar propositalmente, que não lhe convém, você diminua um pouco o tempo para perceber isso. Ao invés de passar 30 anos repetindo e consumindo aquilo que não lhe compõe, você diminui o tempo para uns 12, na melhor das hipóteses. Mas é o exercício do cuidado, que é interessante que lá na biologia tem uma coisa que uma vez a minha nutricionista falou. Ela falou assim, quando eu comecei na nutrição, a gente tinha muito assim a ideia dos alimentos que têm os nutrientes, o que faz bem, o que não faz bem. Mas, hoje em dia, na nutrição, a gente investe na capacidade da membrana celular distinguir o que é alimento do que é envenenamento. Então, olha como até mesmo lá na biologia, lá na nutrição, a capacidade que a gente tem que perceber, se transformar essa membrana de exercitar. E como que a gente exercita isso? Através das práticas de ascese que existem por aí no mundo, da própria reflexão, às vezes, escutar um podcast ou um vídeo no YouTube que diz assim, olha, acorda para cuspir. Isso tudo vai nos ajudando a fortalecer a nossa membrana, a deixar entrar aquilo que nutre, a deixar sair aquilo que está me intoxicando. E eu acho que esse exercício de membrana é como a máscara, que nos permite habitar um mundo onde tem essa poluição muito grande também nas ideias. Então, eu acho que um pouco isso, aos poucos, a gente vai percebendo mais rapidamente, aí a gente já vai envelhecendo, viu, gente? Eu vou dando a dica. Quanto mais velha a gente vai ficando, mais experiência a gente tem, mais a gente percebe. Mas a questão é transferência de gozo. Não. Ou não. Transferência de gozo. Ao invés de ter gozo em viver puro, limpo, sem nenhuma coisa, ter o gozo de fazer a investigação, o gozo investigativo. Será que isso é bom para mim ou não?
Isso tem que me dar mais gozo do Tudo que é só bom. comer coisas boas. Ah, mas entende? O gozo é que transfere, ao invés de o gozo para uma higienização completa, muitas pessoas que entram no caminho da ascese, que entram no caminho do cuidado, que entram no caminho da vida espiritual ativa, acabam se tornando inflexíveis, né? Acabam se querendo uma higienização completa. Um E isso perigo. é um perigo, é um efeito colateral da É um perigo própria para o prática. espírito. Exatamente. Por isso é importante a gente ter o gozo da experiência. Acho que se eu pudesse, assim, resumir o que a gente falou, tenha a alegria da experiência, a alegria, o gozo de experimentar. Quando você se coloca no lugar do experimentador, do cientista, vou chamar agora para puxar a sardinha para as ciências, né? Do cientista que está ali, ele não sabe, ele tem sempre o quê? Ele tem sempre o risco, a confiança e a alegria de estar fazendo esse experimento. Se a gente coloca a nossa vida nesse lugar, né, fica mais leve um pouco, a gente aprende a dar risada também um pouco da gente mesmo, E né? aprender a chorar também, né? Às vezes aprende a chorar, que às vezes a vida é dura, chora, a vida é dura, chora, né? Isso também é usufruir a experiência. A vida pode ser muito difícil, né? Às vezes ficar muito E triste, com aquela muita raiva, pode faz não, ela parte. é, né? Exato. Agora, gente, olha só, eu tenho uma coisa para falar também da poluição espiritual e do ataque espiritual, nesse contexto que a gente está falando, né? O que é um ataque espiritual nesse contexto que a gente está falando, da poluição espiritual, com essa proliferação dos médiums e esses montes de espíritos que vão caindo em cima da gente? Disputa pela sua atenção. Disputa pelo seu tempo. Então, entenda que você, né, todos nós estamos o tempo todo correndo um risco, o tempo todo, porque os espíritos estão, por meio dessas mídias, desses médiuns proliferados, disputando a nossa atenção, disputando o nosso tempo, que é a forma que eles têm de nos prender no seu encanto, no seu feitiço, que vai dar dinheiro para eles. É uma forma como eles têm de fazer dinheiro, é disputando a nossa atenção, né? Então, acho que tem que pensar nisso também, né? Entender essa... a gente está pisando nesse terreno, né? Que os espíritos estão... De novo é problematizar o próprio gozo, né? O exercício, o dispositivo do cuidado é o mesmo. Observar os motivos, refletir sobre as questões, observar a si mesmo, né? Ver se a sua potência aumentou ou diminuiu, se você está se gostando mais ou menos. Tudo isso são dados da experiência que, 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 que fazem você cair menos nas armadilhas. Né? Menos, né? Claro que a gente só cai em armadilha, né? A gente cai o tempo todo, né? Mas cai, vai descobrindo como sair dela. Cai, levanta. Então, É. eu acho que esse exercício é o próprio exercício daquilo que diz o nosso texto, vida. A vida é assim mesmo. Ela, né? E quando você tem uma vida espiritual ativa, você tem esse gozo por observar a vida vivendo. Né? E não só transformar você ou a sua realidade num produto para consumo, num produto idealizado, onde você vai lá, está tudo pronto, você alinhou pensar, sentir e querer, agora é imexível. Gente, Agora faz a foto para o Instagram. Agora faz a foto para o Insta. Para aí que agora deu certo, não mexe não. E aí vem a vida, né? Por isso a questão da vida é tão linda, porque vem a vida e a vida não está nem aí para você, se você alinhou, se você não alinhou, ela vem e tira tudo do lugar. Eu gosto de pensar que
bebê recém-nascido, né? Eu já tenho neto, então faz tempo que eu não pego nenenzinho recém-nascido, já tenho neto velho. Então, assim, quando aquele nenenzinho sai do forno, né? Que você chega com aquilo, fala assim, agora eu sei o que ela gosta, não tem isso? No minuto seguinte, o bebê te desmente. Você tem que estar o tempo todo, por isso esgota tanto também a maternidade do neonato. Por isso as ações de cuidado são tão importantes. Por isso que mesmo que a gente acorde, que a gente faça uma sese, que a gente perceba as dinâmicas da vida, de vez em quando a gente tem que dar uma pausa, maratonar uma série, sair para uma roça, parar de pensar, parar de olhar, dizer, não, agora, sabe, dá uma pausa também. Por quê? Porque senão a gente se esgota. Né? Até a vida espiritual ativa Esgota. precisa ser problematizada. Muito bem. Vida espiritual. Vamos ter uma vida. Agora vamos passar um tempo tendo uma vida espiritual descansada. Descansar um pouco. É ativo saber as pausas. As pausas fazem parte dos movimentos. E é isso que é interessante. Você parar de pensar, parar de estudar, parar de olhar, parar de refletir. Tudo isso tem. Por isso que muitas práticas de ascese também tem a questão meditativa, dos retiros. Né? A gente pode ver aí nessas filosofias, religiões, quantos retiros de silêncio, quantos momentos de meditação tem para esvaziar e poder nos permitir também voltar ao jogo mais forte, porque o jogo de viver não é fácil, não. Nunca foi, mas a gente está vivendo um momento histórico que o transformou, por causa de muitas questões, num desafio ainda maior, né? Não importa onde a gente esteja, os desafios são imensos. Por isso que eu desejo, sabe, para quem vai trilhar uma vida espiritual ativa, muita alegria, sabe? Alegria da experiência, alegria do olhar para si mesmo, para o outro, para o mundo, para que a gente possa também, né, nos fortalecer. Então, eu agradeço, viu, Fernanda? Eu saio com aquela sensação de que falei que não devia, falei demais, falei de menos, mas é isso, eu acho que o desafio é a conversa, coisa que hoje em dia está muito em falta, sabe? Faz falta a gente conversar também. É tão difícil, né? Principalmente quando a gente vem de escolas teóricas distintas, quando a gente não tem as mesmas referências, não tem as mesmas. Ninguém tem, mas tem gente que tem mais semelhanças, né? Conversar com o diferente é um desafio muito grande. E eu aqui, com a Fernanda, por mais que a gente tenha uma outra coisa que nos assemelham, as diferenças são imensas. Né? E isso é muito bom, a gente ter a oportunidade de explorar as diferenças e ficar nutrido com isso. Né? Muito bem. Muito obrigada, Nina, por topar essa parceria. Eu que agradeço. Então tá, pessoal. Muito obrigada.